Então, oficialmente agora, boa tarde. Vamos começar a nossa terceira aula do curso, O Amor em Clarice Lispector. Hoje a gente vai continuar a leitura do Búfalo. A gente tinha visto aqui, né, que é um conto em que uma mulher vai em busca do seu ódio, querendo despertar aí o seu ódio, ela vai em busca disso no zoológico, né, mas só que ela era primavera e ela só encontra os animais aí cheios de amor, cheios de paixão, de paciência, né, várias insígnias femininas que a gente viu, e aí ela foi buscar esse ódio na montanha-russa sozinha. Ela tem um momento aí, sai desconcertada, né, sai incomodada porque ela ouve gritos de namoradas, também vê uma cena de amor, tem algo de erótico aí nessa cena da montanha-russa. E aí a gente parou aqui nesse momento em que é o momento do quase ódio, né, e aí a gente percebeu que tem várias aí imagens cheias de antítese e antitéticas aí, cheias que é muito próprio da Clarice, né, em toda a sua obra, desse conto, né, que aproxima esse amor e ódio. E a gente parou aqui, então, nesse trecho, né, que a gente comentou, que desse ventre, né, dessa coisa aí também que já remete ao feminino, essa vontade de matar, numa quase felicidade, então todos esses sentimentos aí bastante antagônicos, mas ainda não era o ódio, né, era essa vontade de ódio, e que aparece bastante, com bastante sofrimento, esse sofrimento aí psíquico do eu, né, que é uma vontade atormentada, é uma coisa que dói, mas também é uma quase felicidade, então todos esses sentimentos aí bastante paradoxais, bastante imbricados. E aí a gente vem, né, a gente vê o que estava aí remetendo de novo, né, a essa ideia da fêmea rejeitada. Então, acho que a gente já passou pelo trecho em que ela fala, né, o único crime dessa pessoa aí que ela ama era não amá-la mais, né, então essa ideia de que a gente não aceita ser rejeitado, né, não aceita deixar de ser amado ou não ser amado nunca. Então, essa ideia aí dessa coisa que o nosso ego não aceita, né, essa rejeição, essa falta de correspondência ao nosso amor, né. E aí, enfim, a gente viu, né, ela passou por vários animais e não estava encontrando esse ódio, os animais sempre todos muito amorosos, muito pacientes, né, tudo muito ao contrário do que ela procurava, né. E ela começa a ficar bastante revoltada por não encontrar esse ódio. Então, esse trecho aqui, o ódio que lhe pertencia por direito, mas que em dor ela não alcançava. Né? Mas onde encontrar o animal que lhe ensinasse a ter seu próprio ódio? O ódio que lhe pertencia por direito, mas que em dor ela não alcançava. Onde aprender a odiar para não morrer de amor? E esse trecho é muito interessante, porque aproxima, né, de um jeito bastante intenso aí o amor e o ódio, né? A ideia de aprender a odiar para não morrer de amor. Então, o que pode matar aí é o amor, ela sente que esse amor está paralisando, está paralisando de alguma forma, porque foi rejeitada, e ela sente que o que vai salvá-la disso é esse ódio, né? Então, a gente vê mais uma vez essas ideias, né, bastante fora do comum, do senso comum, que aparecem em Clarice. E esse ódio aí traz essa ideia de que é um direito dela, que ela ela está sofrendo e pelo ódio ela não está alcançando, né? Esse ódio. E a gente vai conversar um pouquinho mais, né, sobre isso depois, mas o ódio, né, para a psicanálise, ele é importantíssimo para a nossa constituição, né, como sujeito, porque ele também constrói laços, ele também nos separa né, desde o comecinho lá, de quando a gente é bebê, nos separa do mundo externo, serve para a gente nos reconhecer como sujeito. Então, realmente é uma coisa que é importante, né, como eu falo, pertencer por direito, é uma coisa que a gente precisa, a gente muitas vezes quer negar, mas é uma coisa que a gente tem que saber reconhecer e saber lidar com isso para poder, muitas vezes, por exemplo, aí, né, parece que essa mulher, ela precisa ter contato com esse próprio ódio para talvez reconstruir aí, reelaborar essa perda, né, esse luto que ela está tendo aí da separação com o homem, para
talvez conseguir seguir em frente, né, trabalhar essa dor e poder seguir com a sua vida, né? E aí, como a gente comentou, né, o conto ele traz várias assim simbolizações, né, que a sociedade, né, ao longo do tempo foi sempre incutindo na mulher, né? Então, a mulher, a gente vê a mulher virgem, a mulher casta, a mulher que sempre perdoa, que é paciente. E aqui a gente tem, né, que ela não quer o perdão. Então, se aquela mulher perdoasse mais uma só vez que fosse, sua vida estaria perdida. Por isso que ela está aí, né, com essa agressividade, com esse ímpeto de destruição. Ela já não quer mais ficar presa a essas insígnias sociais. Ela quer, está procurando uma liberdade. Então, aí ela estava vendo o Pati, né, que a gente tinha visto, e aí a gente tem aqui algumas palavras, né, que remetem à questão do ato sexual, que muitas pessoas fazem a leitura, né, do gemido áspero, que também poderia ser uma espécie de libertação. E ela continua andando, né, a gente vê aqui várias também palavras que remetem a esse ímpeto assassino, essa questão do sangue, que ela quer, essa matança, né, que fala no começo, essa carnificina. E aí a gente tem esse trechinho aqui, ó, no peito, que só sabia resignar-se, que só sabia suportar, só sabia pedir perdão, só sabia perdoar, que só aprendera a ter a doçura da infelicidade, que só aprendera a amar, amar, amar. Aí, de novo, como a gente viu até nas crônicas, na crônica Amor, na crônica do Quati, que se coloca como cachorro, né? Essa questão da resignação, de suportar o que não é condizente aí com o seu próprio desejo, que muitas vezes agrada aí o outro, né, que só fica submisso ao desejo do outro e muitas vezes escamoteando o seu próprio, né, então só suporta, e aí, né, ama, então associando o amor aí até uma infelicidade de suportar e sem dar vazão ao seu próprio desejo, né? Então, essa mulher aí está realmente, né, questionando agora qual seria o seu desejo e não mais do que o seu próprio desejo pessoal, o lugar da mulher, né, nessa sociedade que acaba sendo afetada, né, o seu próprio desejo acaba sendo transpassado pelo imaginário social, né? Ela que não passava de uma delicada. Então, de novo, mais uma marca aí do feminino que é esperado das mulheres. A questão dos olhos, né, que aparece sempre, né, no conto todo, o olhar é muito importante, a gente comentou isso na aula passada, é o olhar que permite que ela estabeleça esse contato com o ódio depois, né, no final do Búfalo, que dá nome ao conto, né, e tem um contraste, né, entre essa escuridão que ela está buscando e a luz, toda essa luz, essa felicidade que ela está buscando, que ela está encontrando no zoológico, né? Então, abriu os olhos devagar, os olhos vindos de sua própria escuridão, nada viram na desmaiada luz da tarde. Ficou respirando, aos poucos recomeçou a enxergar. Aos poucos as formas foram se solidificando, ela cansada, esmagada pela doçura de um cansaço, né? Então, essa ideia que a gente também comentou, a gente viu, né? Além da questão de esmagada, a gente viu em outros textos que a gente leu e aparecem muitas obras da Clarice, essa questão de flores esmagadas, né? Ela traz muita, né? Só esperar essa junção, né? De essas imagens, né? Assim, a doçura que é esmagada, né? Então ela faz essa junção que tira um pouco, né, do senso comum, né? Então ela faz uma junção que é inusitada. Então ela estava sendo esmagada pela doçura de um cansaço. O cansaço tem essa doçura, mas estava esmagando. Então são essas imagens que ficam ressoando aí na nossa cabeça e vão construindo toda essa afetação pela qual passa a personagem e a gente vai sentindo junto com ela, né, esse incômodo, essa dor, como a personagem está atormentada, a gente também
acaba ficando atormentado junto com ela, pela forma com que a Clarice, ela usa as palavras e com que ela junta todas essas palavras. Então, essa é uma escrita, né, que faz com que a gente sinta junto com os personagens, né. Agora eu vou dar aqui uns saltos, vou chegar quando ela chega e encontra o búfalo, né, que é a parte em que ela finalmente encontra o que ela estava buscando. Então, né, depois que ela encontra uma certa paz, depois de todo esse mal-estar, ela vê o búfalo. E era um búfalo negro. E aí vem essa questão aí do contraste, né, essa escuridão que ela buscava, né, e ela estava com toda aquela claridade da primavera. Então, ó, e esse búfalo negro, no começo, ele estava imóvel. Então, vamos ver aqui esse trecho. Visto de frente, a grande cabeça mais larga que o corpo impedia a visão do resto do corpo, com uma cabeça decepada. E na cabeça, os cornos. De longe, ela passeava devagar com seu torso. Era um búfalo negro, tão preto que à distância a cara não tinha traços. Sobre o negor, a alvura erguida dos cornos. Então, aqui a gente tem, né, reforçada a ideia dessa negritude e essa questão aqui da cara que não tinha traços, né? Então, esse búfalo que a princípio parecia que não tinha traços, não tinha uma coisa definida, está em consonância com essa mulher aqui que também não tem nome, né? Que é uma mulher que pode representar aqui todas as mulheres. E esse búfalo, ele vai assumir o papel aqui do homem, né? É um búfalo, é um homem, e a gente pode até ver que na palavra búfalo tem aqui a palavra falo, né? Que na psicanálise, né? O falo, né? Ele é muito associado à figura masculina. E aí ela tem esse encontro. E aí ela vai colocar no lugar do búfalo esse homem que a rejeitou. E aí ela vai ter esse encontro com... Acho que a gente não vai conseguir ler todo o trecho, mas eu vou ler mais um pouquinho. Ela vai conseguir ter esse encontro com ódio. Então, aí no começo, o búfalo está lá imóvel. O búfalo negro olhou a um instante. No instante seguinte, a mulher de novo viu apenas o duro músculo do corpo. Talvez não a tivesse olhado. Não podia saber, porque das trevas da cabeça ela só distinguia os contornos. Mas de novo lhe pareceu tê-la visto ou sentido. Então aqui a gente tem essa ideia da falta de certeza, né? Ela não poderia saber, a ideia das trevas aqui que aparecem, né? O contato então com essa parte mais escura, né? Com os sentimentos mais profundos aí que a gente tem. E a ideia de indefinição, né? Os contornos, e não saber. E aqui a visão, né? Que não está certa, está associada à ideia da sensação, do sentir, né? Que é muito própria da escrita da Clarice. Então, né? O búfalo vai parecendo notar a mulher aos poucos. E ela vai ficando já meio baqueada, né? Que vai acontecer no final. Como se ela não tivesse suportado sentir o que sentira, desviou subitamente o rosto e olhou uma árvore. Seu coração não bateu no peito, o coração batia oco entre o estômago e os intestinos. O búfalo deu outra volta lenta, a poeira. A mulher apertou os dentes. O rosto todo doeu um pouco. O búfalo com o torso preto. No entardecer luminoso, era um corpo enegrecido de tranquila raiva. A mulher suspirou devagar. Uma coisa branca espalhara-se dentro dela, branca como papel, fraca como papel, intensa como uma brancura. A morte zumbia nos seus ouvidos. Novos passos do búfalo trouxeram-na a si mesma. E, em novo longo suspiro, ela voltou à tona. Não sabia onde estivera. Estava de pé, muito débil, emergida daquela coisa branca e remota onde estivera. Aqui é um trecho que a gente, né, consegue fazer várias leituras, mas a gente percebe, então, né, a negritude, né, de mais uma vez, do búfalo, em contraste com essa luminosidade, né,
E aqui, mais uma vez, né, esses paradoxos, antíteses aqui da Clarice, né, essa tranquila raiva, né? O búfalo estava aí, né, com essa raiva tranquila, que parece uma coisa assim, né, como seria essa raiva tranquila. E, e ela, não, ela está bastante abalada, né? Ela está com essa coisa branca, em contraste aí também ao preto do búfalo, e ela está fraca, ela já está com essa morte que zumbia nos seus ouvidos. Ela está sendo invadida por uma profunda sensação que vai, né, ter o seu ponto máximo no final do conto. E o búfalo, ó, trouxeram a si mesmo. Então, é como se ela estivesse entrando em contato mesmo com ela mesma, né? E com esse sentimento que ela estava buscando. Mas não é fácil para ela suportar. Então, essa coisa branca que tem contraste aí com o negro do búfalo também, existem muitas leituras que fazem aqui existem muitos estudos que fazem uma leitura sexual aqui, né? Essa coisa branca que se espalha dentro dela, e essa questão assim como se fosse uma espécie de morte, um êxtase, né? E logo ela volta assim, como ela suspira, então como se tivesse aí todo um êxtase sexual, como se o encontro entre ela e o búfalo também tivesse um êxtase sexual. Essa questão da morte, né, e o ódio, a gente também pode fazer uma associação entre o ódio e a pulsão de morte que a psicanálise traz, porque ela quer tanto contatar esse ódio, e existe uma ligação, né, entre o ódio e essa pulsão de morte aí, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, né. E aí, de novo, né, tem essa questão do olhar, né, e de onde olhou de novo o búfalo. O búfalo agora era maior, o búfalo negro, então essa negritude está sempre presente. Disse de repente com uma dor. Então, esse momento para ela está sendo dolorido. Era o que ela buscava, mas sempre fica reforçando que não está sendo fácil. O búfalo de costas para ela, imóvel. Então, o búfalo parece com essa raiva tranquila aí. O rosto esbranquiçado da mulher não sabia como chamá-lo. Disse provocando. Disse ela. Seu rosto estava coberto de mortal brancura. Então, sempre a semântica aí remete para a morte e para a brancura. O rosto subitamente emagrecido era de pureza e veneração. Instigou-o com os dentes apertados. Então, ela passa a instigar, a provocar o búfalo. Ela apanha aqui uma pedra e joga, até que ela consegue despertar o búfalo. E aquela coisa branca se espalha dentro dela, viscosa como uma saliva, essa questão da materialidade, né, dessa viscosidade que a gente falou que é comum na Clarice. E aí, de repente, disse, mas dessa vez, porque dentro dela escorria, enfim, um primeiro fio de sangue negro. Então, é retomada a ideia do sangue, que remete a essa violência, essa agressividade, essa carnificina que ela foi buscar, mas o sangue é negro, né? Aí, então, tem uma identificação com o búfalo, né? Ela que estava sendo toda esbranquiçada, ela aparece algo negro. O primeiro instante foi de dor, como se para que escorresse esse sangue se tivesse contraído o mundo. Ficou parado, ouvindo pingar numa gota aquele primeiro óleo amargo, a fêmea desprezada. Então, aí, né, de novo, sempre mostrando essa dor aí, né, nesse ego ferido de ter sido rejeitada. Sua força estava presa entre barras, mas uma coisa incompreensível e quente, enfim, incompreensível acontecia. Uma coisa como uma alegria sentida na boca. Então, de novo, essa mistura entre essa sensação entre alegria e dor, é uma coisa amarga, são sensações, muito corporal, né? Isso que ela sente na boca, é uma coisa quente, então todas essas sensações no corpo mesmo. Então, aí o búfalo, né, passa a encarar. O búfalo, à distância, encarou-a. Eu te amo, disse ela então com ódio, para o homem cujo grande crime impunível era o de não querê-la.
eu te odeio, disse, implorando amor ao búfalo. Aqui a gente tem um trecho que deixa assim muito claro, né, que ela está colocando aí o homem no lugar do búfalo, né? Ela está dizendo aí para o búfalo, eu te amo, que é com ódio, então, né? Ela diz, eu te amo com ódio, sentimentos totalmente imbricados juntos, aí inseparáveis. Ela está dizendo para o homem que ela colocou no lugar do búfalo. E aí que eu comentei, né? Achei que a gente já tivesse lido, mas não. O único crime, grande crime, que impunível, era o de não querê-la, que é uma coisa que o nosso ego não aceita, né? Como assim uma pessoa não me quer? Eu que sou tão especial, maravilhosa, perfeita, como essa pessoa não me quer? E aí, primeiro, eu te amo, disse com ódio, depois eu te odeio, diz implorando amor ao búfalo, né? Então, eu te odeio uma forma de pedir amor ao búfalo, que é o homem. Então, esses sentimentos todos muito misturados, né? E ela, assim, nesse sofrimento psíquico muito grande. Enfim, provocado, o grande búfalo aproximou-se sem pressa. Ele aproximava-se, a poeira erguia-se. A mulher esperou de braços pendidos ao longo do casaco. Devagar ele se aproximava. Ela não recuou um só passo. Então aí ela não volta atrás. Ela decidiu enfrentar o que ela veio buscar, né? Esse ódio, né? Que ela diz que é o ódio. Chegou às grades e ali parou. E aí eles estavam separados só pelas grades, né? Que simbolizam aí a prisão psíquica dela também, mais do que dos animais que estavam enjaulados. Lá estavam o búfalo e a mulher, frente a frente. Ela não olhou a cara, nem a boca, nem os cornos, olhou seus olhos. Então, aí a ideia, de novo, da visão como fundamental para estabelecer esse processo de autoridade na Clarice. E os olhos do búfalo, os olhos olharam seus olhos. Então, aí uma repetição, né, de olhos, 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 olharam olhos. E aí, né, a gente vê que o animal, ele responde, ele olha para ela também. Então, a gente vê aí uma quebra, né, uma ruptura, né, não tem uma fronteira entre os animais e os humanos aí como seres superiores, muito pelo contrário, né, os animais, eles respondem, né, eles olham da mesma forma. E uma palidez tão funda foi trocada que a mulher se entorpeceu dormente, de pé, em sono profundo. Olhos pequenos e vermelhos se olhavam, os olhos do búfalo. A mulher tonteou surpreendida. Lentamente meneava a cabeça. O búfalo calmo. Lentamente a mulher meneava a cabeça, espantada com o ódio que o búfalo, tranquilo de ódio, a olhava. Quase inocentada, meneando uma cabeça incrédula, a boca entreaberta. Então a gente vê, né, que o búfalo ele está sempre calmo, tanto tranquilo. A gente pode pensar, né, que o búfalo ele não é humano, então ele não tem problema moral com ódio. Ele não se sente culpado, não se sente mal de sentir esse ódio. Então ele tá tranquilo. Então ele tranquilo de ódio olhava, quase inocentada, meneando uma cabeça incrédula, a cabeça entreaberta, inocente, curiosa, entrando cada vez mais fundo dentro daqueles olhos que sem pressa a fitavam, ingênua, num suspiro de sono, sem querer poder fugir, presa ao mútuo assassinato. Presa como se sua mão se tivesse grudado para sempre ao punhal que ela mesma cravara. Presa enquanto escorregava enfeitiçada ao longo das grades. Em tão lenta vertigem que antes do corpo baquear macio, a mulher viu o céu inteiro e um búfalo. Aí aqui a gente acaba a leitura, né? Então termina assim com esse final. Bastante impactante, né? Então, aqui a gente tem a ideia de que o corpo baqueia, o corpo não aguenta, não dá conta aí do contato com o ódio, né, que ela encontrou, do seu ódio que ela encontrou através do ódio no outro, e que ela, então, vê o céu e um búfalo. Então, aí a gente tem aqui
essas expressões aqui, né, de mútuo assassinato, o punhal que cravara, e ela vê o céu, né, a ideia de que ela caiu e vê o búfalo caído, vê o céu e o búfalo. Então, a gente percebe aí ela que ela chega perto aí de encontrar o que ela estava buscando, né, desse ódio, mas que foi uma experiência bastante intensa para ela, que foi difícil, né. Então, a gente vê que quando ela encontra esse búfalo, ela enfrenta finalmente esse homem, né, que a rejeitou, ela sube o seu ódio mas ela fica baqueada. Então foi difícil, né, entrar em contato com com esses nossos afetos. Tem o seu preço, né? Não é fácil a gente assumir isso. E aí a gente fica com a pergunta, né? Assim, será que a partir disso, né, ela vai conseguir se recompor? Ela vai conseguir, ela assumiu o ódio, vai conseguir se recompor, reconstruiu aí essa história, vai conseguir seguir em frente, né? A gente pode entender isso como uma morte metafórica, né? A gente tem esse final bastante poético e bastante intenso, e a gente pode, né, ter várias interpretações para ele, né? O que será que significa aí essa, essa morte, esse duplo assassinato, né? Então, a gente, não sei, a gente tem várias ideias, né? Mas, assim, a questão, né, desse búfalo como masculino, potente, né? Que ela instiga, até que ele reage a ela, e aí ela consegue entrar em contato aí com o que ela queria. Isso tá bastante presente, né? E, e esse ódio, né? Então, esse ódio aí que tá muito imbricado, né? O búfalo que marca essa alteridade aí e, e permite aí, né? Assim, que a gente parece dizer que a gente pode caminhar o nosso ódio e pode assumir isso, mas que isso tem um custo, né? Ela precisou contatar esse afeto de ódio e então ela fez o quê? Do búfalo um substituto momentâneo, né? Para que ela pudesse sustentar esse ódio, mas ela não consegue fazer isso por muito tempo, né? Porque ela realmente te baqueia, né? Então, assim, aí, a partir disso, a gente consegue fazer algumas associações. A gente pode ver que ela se sente culpada, né? Por estar, assim, sentindo ódio, porque é, o, é um homem que ela ama ainda, né? E que um dia amou. Então, a gente percebe que ela tem culpa em contraste ao búfalo, que não, que tá tranquilo, porque ele não se sente mal por ter ódio, ele é um animal, ele não tem essa coisa da culpa, né? Mas parece ser um pouco disso, né? Para superar essa dor, ela precisa se sentir autorizada a sentir esse ódio e aí poder fazer um corte, né? Assim, então não que o ódio seja uma coisa permanente, né? Mas que ela precisa no momento, né? Então, uma coisa que ela precisa no momento para poder aí fazer o corte com esse momento que passou, em que ela já não tem mais essa relação. Então, a ideia do culto parece ser um pouco disso, né? Que a gente tem momentos que a gente precisa do ódio, que a gente precisa reconhecer esse ódio, assim, que a ideia de que a gente só fala, não, eu não odeio, a gente não odeia ninguém, a gente não sinto ódio, que isso não ajuda, né? Então, que a gente precisaria reconhecer que o ódio também é importante, assim, né? Não que a gente vá sair odiando todo mundo e destruindo e dando vazão a esse ódio, né? Mas tudo bem, sem problemas pelo atraso, mas que a gente também precisa reconhecer o ódio como uma parte importante de constituição, né? Eu vou aqui agora compartilhar aqui uns trechinhos para a gente comentar um pouquinho mais, e aí eu já deixo vocês também comentarem, as impressões que vocês tiveram.
Bom, então, né, essa questão do amor e do ódio estarem bastante associados, né, o Freud, ele disse, né, no livro que tem o Pulsões e Seus Destinos, não só também, ele já desde o Interpretações dos Sonhos, ele fala também, ele instituiu essa dupla polaridade, né, ele disse que, no começo, né, vou ler aqui então, o eu sujeito, na origem, se identifica com aquele que busca o prazer, e o mundo exterior surge como o lugar do desprazer. Há uma verdadeira precedência do ódio sobre o amor. Aí aqui, né, é uma citação. O ódio, enquanto relação de objeto, é mais antigo que o amor. Nos primórdios da origem, ele tem sua fonte na recusa do mundo exterior, que permite estímulos. Recusa que emana do eu narcísico. Então, né, segundo o Freud, a gente introjeta assim o que causa prazer, né? A gente expele o que nos causa desprazer. Então, o que a gente odiaria? O que nos causa desprazer. Então, seria por essa dinâmica que a gente faria a distinção entre o eu e o mundo, né? Então, lá já desde bebê, o que você gosta, você faz essa introjeção que te causa prazer, você né, incorpora, e que você não gosta, do que você não gosta é o que não nos satisfaz. Então, aí você odeia. Então, essa relação de ódio com o mundo externo que não nos satisfaz, desde que a gente que nasce, né, faria com que a gente separasse o que sou eu e o que é o mundo externo, né? Então, assim, já desde que a mãe, né, nosso primeiro sentimento seria o de ódio, porque a mãe, desde que a gente é bebezinho, a mãe, quando tira o peito, que não dá de mamar, a gente já sentiria essa insatisfação, né? De cadê o que meu objeto de satisfação, né? Cadê esse peito? Então já viria daí uma relação de ódio, né? Então seria do contato aí com esse objeto já surgiria esse ódio lá já desde dos nossos primórdios. Então, o ódio seria uma coisa que impulsionaria, que traria já desde o comecinho essa vontade de eliminar o outro, né? Porque seria uma coisa que se interpõe, né? Entre a satisfação do nosso objeto de desejo, né? Então, entre o eu e a satisfação do objeto de desejo. Mas só que mesmo nisso, né? Nessa pulsão aí de morte, nessa agressividade, que não nos satisfaz como a gente gostaria, sempre tem esse resto, né, de ódio que precisa ser elaborado de alguma forma, né? E daí por isso que a gente precisa fazer essa sublimação, né, de que Freud fala, né? A gente precisa liberar esse ódio de alguma forma, né? E é o que acontece, por exemplo, nos desastres de Sofia, que ela sublima pela escrita, né? Ela descobre na escrita uma forma de exteriorizar isso, né? E a gente, né, todos os seres humanos aqui também descobrimos, né, a forma de sublimar, que podem ser pela escrita, por outras artes, por esportes, né, tem várias formas, né. E a gente se separaria por esse outro, né, introjetando aí o que é prazeroso, agregando como se fosse, né, as partes de prazer como se fossem nossas, e já o que é parte de desprazer, a gente expulsa, né? E faz esse objeto aí, o que a gente odeia, a gente faz como objeto de ódio. Então aí a gente estabelece, né, uma primeira forma de o que é interno e o que é externo, né? E aí por isso amor, né? Então esse ódio ele seria narcísico, né? Porque ele rejeita o que não nos causa prazer, né? Ele está intimamente ligado ao que é prazeroso ao ser humano. Ao sujeito, né? Então, se não me causa prazer, eu vou rejeitar. Então, seria bastante narcísico, né? Que é uma forma de estabelecer, né? Narcísico não só no termo assim de egoísmo, mas de estabelecer o eu, né? De construir o eu em separação ao objeto. Então, é uma parte constitutiva. Então, o ódio ele tem a sua parte de destruição,
mas também tem essa parte de constituição, porque ele contribui para a constituição do sujeito, né? Como como ele separa o eu do objeto, ele também tem uma parte que a gente tem que encarar como importante, né? Não adianta a gente querer negar, né? Então, o ódio ele é importante para a nossa constituição. Ele tem a sua carga destrutiva, de pulsão de morte, mas ele é importante para a constituição do eu. Né? E aí o Freud, né, ele também fala assim, né, que o ódio surgiu primeiro, e ele diz que né, nessa questão das pulsões, né, que é o que nos impulsiona e tudo, o ódio ele pode se converter em amor e o amor em ódio, né, ele pode o destino pode virar no seu se tornar o seu contrário. Então a gente vê que está na psicanálise isso que a gente viu aí, né, no conto da Clarice está muito imbricado também, né? Aqui, né, a parte do Freud, a citação, né, do Freud, quando ele diz, dividido entre uma parte prazerosa que incorporou a si e um resto que lhe é estranho, que projeta no mundo externo e sente como hostil. Então, o que a gente vê como desprazer, a gente projeta como ódio no outro. E falando um pouco sobre a morte aí, nessa morte, esse assassinato mútuo e esse ódio todo que aparece bastante no final do conto, né, com várias palavras, né, uma questão lexical bem marcada, o Freud também, ele diz que o ódio é o representante do instinto de morte. Supusemos que há um instinto de morte cuja tarefa é reconduzir os organismos viventes ao estado inanimado. Então, aí a gente também pode fazer uma associação, né? A gente pode encarar, existem algumas leituras que acreditam que é uma morte real aí, que houve a morte da mulher, do búfalo, mas eu encaro mais como uma morte metafórica, né? Como se fosse uma vertigem aí do corpo da mulher, que finalmente no encontro com o búfalo e que é a representação aí do ódio, né? Ela pode aí, de repente, né? Depois de reelaborar essa história, né? Então, ela precisou contatar aí o seu ódio com que ela possa, né, seguir em frente, né? A gente vê aqui, né, presa enquanto escorregava e enfeitiçava ao longo das grades. Então, lenta vertigem que antes do corpo baquear macio, a mulher viu o céu inteiro em um búfalo. E o baquear é macio, né? Super clariciano isso, né? É um baquear macio. Então, eu acho que essa ideia da vertigem aí, né? E tudo que o conto traz, né? Dessa questão, né? Dessa carnificina, assim, parece muito mais um encontro interno com o próprio ódio que ela queria. Então, o ódio aqui como fundamental. E essa ideia, assim, da questão da psicanálise, assim, eu trouxe porque está muito em consonância, né, com o que o conto traz, com toda essa associação entre amor e ódio, né, e a ideia de que, às vezes, a gente precisa, né, assim, contatar com alguns afetos que a gente evita, né, que a gente não quer, a gente quer escamotear, mas a Clarice, ela gosta de escancarar, né, ela quer que a gente vá lá no fundo para realmente sair dessa nossa vivência aí cheia de capa, cheia de proteção, e ela propõe uma nova forma de ver, né, de olhar, por isso que isso também, esse verbo e esse substantivo, olhos, 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 é tão presente, né? Então, o que a gente pode ver, assim, sobre o amor aí, né? O amor, ele tá aí, né, super associado ao ódio, né? E o ódio ele pode ser uma forma, né, de superação, inclusive, né, uma forma de ele tem assim um lado positivo aí, porque é o que a mulher precisava no momento, né? Ela precisava contatar esse sentimento aí para poder superar. Ela estava com uma dor assim insuportável. Então, essa via crucis aí
com ódio, que é o nosso fundador também, não é só, né, o amor. Assim, negar esses nossos sentimentos não vão ajudar, né? A gente vê aí, né, como marca do amor essas questões subjetivas da mulher, né? A mulher que é sempre toda amorosa, paciente, então uma coisa bastante cultural, né, que a Clarice também está aí criticando, né, esse aprisionamento desse imaginário social do que se espera da mulher. Então tem esse aprisionamento do olhar narcísico, né, porque a mulher aí é o que se esperam dela, então para ser ela parece ser um ser que não aguenta, né, ela esse né? Quando te retirarem o olho dela, o olhar dela, né? O que vai acontecer, né? Com isso, assim, quando ela entra em contato com o ódio dela mesma, assim, o que acontece, né? Ela não aguenta. O ódio, o amor aparece bastante aí nos animais que são vistos na sua face mais pura, né? Como o imaginário aí também da mulher, mas parece mostrar que a gente também pode aprender com os animais, né? Que tem esse amor aí também bastante carnal, todos os animais, né? Acho que exceto a girafa, um deles aí não aparece nessa questão carnal, né? É a girafa mesmo, né? Que não, então, tem essa questão aí do ódio junto com o amor como forma de se fazer existir também. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu vou abrir aí, a gente pode fazer uns 5 minutinhos, sei lá, pouco tempo, para vocês falarem alguma coisinha. Mas é para a gente poder ir para o Desastre de Sofia, que também tem bastante coisa. Deixa eu ver aqui o chat, como é que tá. Isso, né? Isso mesmo, né? Como aqui, sério, a agressividade é necessária, né? A gente tem. A Clarice fala muito isso, né? A agressividade é necessária ao indivíduo, e ela fala que a gente precisa de pequenas agressividades para não dar vazão a uma agressividade muito grande, né? Como ela fala da galinha ao molho pardo, né? Que essa crueldade aí de comer a galinha ao molho pardo é também amor, é necessária essa hostilidade para que a gente não cometa grandes atrocidades maiores aí, né? Essa relação passa de amor à violência. É isso, a gente tem toda essa violência. É isso mesmo, eu estou vendo aqui os comentários, né? Ela coloca o búfalo como sendo um animal que não sabe amar, que não retribui o amor dela. É isso mesmo. Ela se vê aí rejeitada, é a mulher rejeitada, né? E aí ela quer se haver aí com esse búfalo, que é o homem. Então ela quer ver se coloca aí alguma coisa para terminar, para tentar elaborar isso, né, de alguma forma. Deixa eu ver quem que está com a mão levantada aqui. A Miriam, pode falar, Miriam. Quando ela vai buscar essa carnificina, Jennifer, eu penso que também tem esse ritual de sacrifício, né? É aquela coisa que vai se oferecer algo, né? Como se faz nos sacrifícios, nos rituais de sacrifício. Então, essa carnificina seria como, assim, algo que se dá em lugar de outro, né? E ela quer que o búfalo, o animal, morra no lugar desse homem, né? Como se fosse, assim, uma exorcização desse amor que virou ódio, mas que é amor ainda. E, no fundo, essa busca no zoológico que a Clarice nos apresenta também mostra que os animais podem ter esse aspecto de amor numa leitura nossa, porém, os animais eles fazem o sexo por instinto, por preservação da espécie e tal, não existe esse acasalamento por desejo que o homem e a mulher faz. Então, também isso eu penso que seja uma antítese no que ela traz para a gente. Isso mesmo, é isso que dos animais, né, tá bastante marcado
por essa coisa carnal dos animais, aí eles eram pura carne, como se no mundo animal tudo fosse mais fácil, né? Porque não tem esse amor, né? Esse sentimento aí que muitas vezes acaba deixando tudo mais complicado, né? E é realmente, né? Essas antíteses aí da Clarice são que constroem, né? Essa relação paradoxal constrói o conto. E o Buffalo tá nesse lugar aí representativo, como você também falou. Isso mesmo. Obrigada, Miriam, pelo comentário. Iago, por favor. Oi, oi. Então, na verdade, eu não sei se tem correlação, até mesmo se por um procedimento de recorte e talvez se ligue subjacentemente a esse tipo de temática. Mas é muito difícil não pensar em Assam, que tem né, a relação com Búfalo no candomblé. E também fala da história de uma mulher que, né, tem ali o caçador e eles vivem uma história de amor e o disfarce dela é contado, né, para outra esposa do caçador e tudo mais. Então, e também tem uma questão de amor e ódio e isso ficou muito latente assim para mim, pensando que tá, Clarice, é difícil pensar talvez a obra dela nesse aspecto de racialidade, mas ela também tem, né, por exemplo, Mineirinho é um texto super crítico, que ele não fala necessariamente também da cor da pele, mas ele traz à tona a violência, e a gente sabe que, né, eu lembro até uma música da Bethânia que ela canta, tipo, Brasil, um país negro e racista. E eu fiquei pensando muito nisso, para além de toda a questão de subjetividade que envolve o texto, também pensando nesse aspecto social, sociocultural que a gente vive, e só que jogar um pouco essa ideia, porque, não sei, ficou muito visível, sabe? Tipo, uma mulher, um búfalo, tem ali os cornos, tem ali amor, ódio, e aí você olha para uma sociedade, né, do homem e uma questão de raça e de também você colocar nos olhos do outro aquilo que você não sabe. Então, me veio muito isso também, assim, da leitura. De novo, reforço, não sei se tem correlação, talvez tenha, mas seria preciso, não sei, olhar com mais cuidado onde que foi publicado, o que que ela estava lendo ali, o que que ela estava pensando, mas parece, parece muito, assim, muito... É um pouco isso que eu pensei. Porque é difícil toda vez pensar isso na Clarice, mas eu acho muito interessante, sobretudo, pensar isso na Clarice, porque desmantela um pouco as nossas formas muito simples de falar do racismo, né, no país. Então, se é uma estrutura que já está condensada e que chega para você e se aprende isso desde menino, não se ama o negro, e aí você chega nesse lugar em que o negro está ali no búfalo, parece que tem alguma coisa, assim, e no final das contas é só ela e o búfalo. Sim, sim. Então, me veio um pouco isso, mas é uma coisa que eu realmente não sei. Eu acho. A Clarice, ela realmente, ela não. Ela fazia a crítica social do jeito dela, né? Não é aquela coisa explícita, né? Assim, tirando alguns poucos contos, né? Ou crônicas, geralmente ela faz sempre com esse viés bastante introspectivo, né? Então aí, o Buffalo, né, ele foi publicado nos Laços de Família, então ela traz essas questões interpessoais, mas ela faz as críticas, por exemplo, Paixão Segundo GH, né? É um conto, é um romance que é super introspectivo, mas tem a crítica lá que a gente vai ver, né, da empregada, né, que é assim,
a partir do quartinho da empregada que ela faz toda a reflexão e tudo. Então, assim, parece às vezes muito sutil e tudo, mas se a gente for se aprofundar, a gente pode ver muita coisa. E essa questão do negro mesmo, ela fica bem marcada nesse conto, né? Só acrescentando, assim, o que eu gosto muito é pensar a introspecção justamente como um viés de reflexão social, sabe? Uhum. Porque parece que uma coisa não cabe na outra. Tipo, se eu vou fazer uma crítica social, então eu não consigo fazer a introspecção. E aí, às vezes, eu acho que é mais ao contrário, sabe? E a Tipo, Clarice mostra que não, né? Ela mostra que dá para fazer, né? E não de um jeito panfletário, né? Assim, que dá para fazer de outra forma, né? Mas sobre essa questão aí especificamente, né? Disso do negro aí, da questão do racismo, eu não conheço nenhum estudo, né? E acho que aí a gente poderia pesquisar, assim, alguma coisa. Mas que fica realmente bem marcado, fica, né, assim. E ela não é uma escritora alheia aos problemas sociais, né, assim. Ela não é. Ela foi muito criticada por isso, mas a gente sabe que não, né, que das obras dela tem, assim. E não só em Hora da Estrela, que também está um pouco mais explícito, né. Também não só em Mineirinho. No própria... Aqui que a gente vai ver o Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, tem o lugar da mulher na sociedade está em praticamente toda a obra dela, né? Então a gente poderia dar uma pesquisada. O que eu gosto de pensar isso assim, é como o humano é o que está em pauta e as questões que envolvem o humano são todas essas, sabe? Tipo, a violência, a diferença, né, de patroa para empregada, é a questão eu e o animal, né, o búfalo, e eu acho muito interessante essa forma de crítica, porque eu acho que ela justamente contrapõe a crítica como uma panfletagem mesmo, assim. Né, eu acho que, não sei, pensando na amiga da Carolina de Jesus, pensando, né, não amiga, mas com uma relação, não sei, achei interessante. Acho que eu quis trazer isso para dividir também. Bem legal como ela quebra as hierarquias, né, entre animal e humano, entre homem e mulher, ela subverte, assim, tudo isso, né, é muito legal. Obrigada, Iago. Agora eu vou ouvir a Elaine, e aí depois a gente começa os desastres de Sofia. Aí depois a gente abre de novo para a discussão. Pode falar, Elaine, por favor. Oi, então, vou falar rapidamente. É assim, eu achei interessante ela procurar a selvageria num local onde os animais estão todos presos, né? Então, eu não sei muito bem se ela levou muito a sério essa questão da carnificina, não sei. Mas, enfim, eu achei interessante isso. E essa projeção que ela fez do homem que ela amava no búfalo, um animal forte, poderoso, porque o homem que ela ama tem poder sobre ela. Tanto poder que ela está como está, né? E eu gostei da questão desse jogo da cor branca, né? A Clarice, ela tem uma coisa interessante sobre o uso da cor, né? Ela fala umas coisas interessantes sobre cor. E essa luz branca que ela cega, né? Ela não consegue ver. Aí depois, quando ela vai para esse... Tem uma frase incrível, tem umas frases, né, que não é só a frase, você fica ali um tempo. Então, assim, tem uma assim, olha, quando ela percebe aquele sangue negro, né, ela percebe o seguinte, que como se este sangue se tivesse contraído o mundo. Então, acho que aí começa a nascer essa visão clara de que ela sente as duas coisas, né? Ela ama e odeia. E quando ela nota o ódio no búfalo, eu acho que é aí que é esse mútuo assassinato. Ela procura matar, mas de uma certa maneira ele também mata ela, né? Assim, a visão que ela tinha, pelo menos, né? O objetivo que ela tinha. Então, eu acho que dá tantas interpretações, é incrível mesmo, né? Então, mas eu entendi, eu não sei, não entendi como uma morte, assim, o fim, sabe? Eu acho só que ela se deu conta, entendeu? Que tá
presa mesmo, né, nos dois sentimentos. Pode ser, assim, uma morte, né, desse aprisionamento até, né, uma morte como uma abertura para o mundo, assim, né, uma aceitação dessa ambivalência, como se agora ela pudesse lidar de outra forma com as relações, não sei, né. O lindo disso eu acho que é isso, né, como a gente vai ficar pensando um tempão, né, o que quer dizer isso, como é que foi esse final, e não só o final, né, mas todas essas imagens que ela cria, todas essas ambiguidades e essas ambivalências que como a personagem estava se sentindo aí entre os dois sentimentos, a gente acaba também ficando, né? Então, isso tudo é muito, muito bacana. Eu acho que isso é o mais legal, assim, da Clarissa, né? Porque nada é fácil. E ela envolve a gente, né, como leitores. Então, a gente fica, assim, imerso mesmo nessa sensação da personagem, né? Então, o que será que aconteceu, né? Será que a partir daí ela vai se abrir para o mundo, para umas relações mais autênticas, né? Talvez aceitando, né, o seu oposto também, né? Assim, aceitando que dentro dela existe ódio, que o ódio é importante, né? Porque a gente pode parar para pensar aí que ela quer se livrar do amor, que é o amor que está causando esse incômodo, né? Que está matando aí a personagem, e ela está procurando o ódio, né? Assim, que o perigo aí é o amor, né? Então, sempre está aí desse lado, né? Que subverte, né? Ela gosta muito de subverter as nossas expectativas com que a gente está sempre acostumado já, né? E aí, aqui a gente vem para o Desastre de Sofia, que é uma narrativa bem, bem longa, assim, né? Para ser um conto, né? Não sei se vocês conseguiram ler. E aí vai estar também de novo, aí a gente vê a questão de raiva com amor, amor com ódio, né? Essa provocação que a Sofia, toda aquela provocação toda que a Sofia causa no professor, também está aí, né? Misturada com esse sentimento, com essa paixão que a pré-adolescente sente. Então, né, os desastres de Sofia, ele foi publicado, né, pela Clarice no livro que se chama Legião Estrangeira. A gente comentou aqui, acho que sobre esse livro, né, que ele também aí faz de uma desmontagem aí das relações, fala sobre inveja, sobre vários sentimentos, trazendo à tona aí vários sentimentos que a gente, né, às vezes não quer se dar conta que sente. E esse livro ele foi publicado em 1964, né? Um período aí bastante conturbado aí da nossa história. E a Clarice sempre escrevendo aí muito, né? Como uma forma aí de se expressar diante do seu inconformismo aí no mundo, pelo mundo, né? E a história, então, né? Ela é contada pela Sofia, que ela só é nomeada, né, no título, né? Durante toda a narrativa não aparece o nome da Sofia, mas a gente, né, deduz que é a Sofia pelo título, mas é contada pela Sofia já adulta, que está revisitando as suas memórias da pré-adolescência, né? Então, a gente parece que essa narradora aí está ressignificando o seu passado, tentando entender aí algumas coisas, né, estranhas que aconteceram, da sua relação, assim, bem peculiar com o professor, quando ela tinha 9 anos, né? Então, a gente não tem uma estrutura linear aí de tempo, né? Ela começa contando, aí ela volta, depois ela se lembra de quando ela já era mais velha, tinha 12 anos, ela recebeu a notícia que esse professor tinha morrido, né? Então, a gente tem aí uma mistura. E aí até parece um processo um pouco analítico mesmo, né, da personagem tentando ressignificar, tentando entender o que aconteceu pela palavra, né, por contando aí o que aconteceu. Então é uma história aí de uma garotinha de 9 anos aí que está descobrindo o amor pelo professor, se apaixonou pelo professor e vive uma relação bastante ambígua aí
de amor e ódio, amor e raiva. Então, eu vou fazer uma leitura, né, de alguns trechos, para a gente fazer uma pequena análise, e aí a gente comenta como é que funciona, né, como é que aparece aqui o amor nesse conto, né. É importante dizer, assim, já no começo, que o paradoxo, né, essas relações antitéticas que a gente, né, tem visto sempre na Clarice, e que é uma das coisas que eu mais gosto nela, assim, um dos aspectos fundadores desse conto, né. A gente vai ver que, assim como o sentimento da Sofia, ele é bastante ambíguo, o texto todo ele é construído por esses paradoxos, né. Tanto a figura da Sofia, como a figura do professor, né, que é colocada aí como uma pessoa que não é atrativa, mas ela sente uma profunda atração por ele. A gente vê assim diversas, como essa aqui, essa expressão, controlada impaciência, né? Ela vai juntar aí diversas palavras, formando essas expressões que mostram aí essas antíteses que revelam a mesma contradição do sentimento da Sofia e a própria composição dos personagens, assim, que também são bastante contraditórios. Então, né, a gente começa aqui no conto com a descrição do professor, né? Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. Então, ele já aparece aí como uma figura meio misteriosa, meio anônima, assim, a gente não sabe direito o que eles não sabiam, né? As crianças não sabiam o que ele fazia. E ele passara pesadamente a ensinar, né? Então, tem algo aí de pesado nele, né? Que essas coisas que a gente vai ver que atraem bastante a Sofia. E aí a descrição física dele aí também. O professor era gordo, grande, silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando o nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Só esperar aqui passar. Então, aí aqui ela apresenta pra gente uma figura bem descompassada, né? Assim, na roupa que usa, né? No seu físico, no seu corpo, né? Também em consonância, como ela se apresenta como uma menina que não está feliz com seu corpo, né? Assim, pré-puberdade. O professor também. Então, assim, ele parece que é visto como uma figura que não desperta atração, mas ela era atraída por ele, né? E aí isso nos remonta aí à atração pelo feio que a Clarice tem, que ela afirma gostar do mal feito, afirma gostar do feio, do grotesco que aparece, né, na obra da Clarice, e a garota que se sente atraída. E aí a gente vai vendo, né, várias negações e várias contradições no texto. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar, que ofendida eu adivinhara. Então ela nega primeiro esse amor, né? Mas afirma ser atraída pelo silêncio, que a gente sabe que é uma obsessão na Clarice. Aí aqui a gente tem esse par antitético de controlada impaciência. E aqui fala da forma de ensinar, né? E aí mostra que a garota se ofendia, né? Se ofendia com esse jeito dele, apesar de ser atraída. E a questão de adivinhar, né? Também, que sempre aparece muito nas obras da Clarice, a gente viu aqui também, já antes. E aí ela passa a se comportar mal na sala, ó. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas. Então, como forma de atrair a atenção do professor, ela começa a se comportar mal. E ela se sente ferida e triunfante, né? Outra aí, polaridade. Então, a gente percebe aí que ela estabelece uma relação aí um pouco sádica, de querer provocar o professor, né, para chamar a atenção dele, e ela faz um jogo, né, esse jogo sádico, do qual ela gosta, né, ela gosta disso, né. Então, e aí ele, né, ele fala, cale-se ou expulsa a senhora da sala. E ela fala, em desafio, pode me mandar.
ele não mandava, senão estaria me obedecendo. A gente vê aí que também tem uma relação de poder, né? Que já se estabelece esse poder, essas coisas, questão de submissão, de controle que o amor demanda, né? Que a gente viu assim muito presente também nos contos e nos textos das crônicas da Clarice, e vai ver também numa aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Mas eu os esperava tanto que se tornara doloroso para mim ser o objeto de ódio daquele homem que, de certo modo, eu amava. Aí, aqui ela assume que amava, que ela tinha negado que não era amor, né? Então, o texto todo ele vai se contradizendo nesse relato aí que é construído da memória. Então, ela diz que ela ficava ferida, ela ficava triunfante, mas era doloroso, né? Ser odiada, se sentir odiada por um homem que, de certa forma, ela amava. E aqui ela estabelece diz pra gente que tipo de amor é esse, que relação. Não o amava como a mulher que eu seria um dia, mas amava como a criança que tenta desastradamente proteger um adulto, com a cólera de quem não foi covarde e vê um homem forte, de ombros tão curvos. Ele me irritava. Então, aqui a gente vê que ela diz que tentava proteger um adulto, né? Ela diz, né, mais para frente, que ela queria salvar esse adulto. Então, ela se coloca como possibilidade de redenção. E aí a gente nota, né, mais para frente também, que essa possibilidade, essa tentativa de salvar o professor, é uma tentativa de salvar a si mesma também, né? Porque ele, na verdade, é um espelho dela. Então, ela tem essa tentativa aí de destruição e de salvação, essa coisa também, tudo junto aí, e na verdade, o que ela se sente com ela, né? Essa questão de sentir o mal dentro dela e querer acabar com esse mal nela, mas por meio do outro, é muito disso que trata também esse conto, né? E ele me irritava. Então, esse amor que desperta essa irritação também, né? Essa cólera, tudo isso dessa maneira sempre com essa polaridade. E ela amava como uma criança que tenta desestradamente, né? Desestradamente, que remete ao título, né? Os desastres de Sofia. Ela não se sente capaz de fazer isso, apesar de querer, né? Fortemente salvar. Mas ela diz: eu era a pior pessoa para fazer isso, né? Para salvar. E aqui, né, de novo, vem essas imagens aqui, essas expressões, glória de martírio, essas associações inusitadas, né? É uma glória de martírio. Ela faz aqui outra imagem, né, que eu não vou ler inteira, mas para falar, né, de uma begônia que é esmagada. De novo, a ideia de esmagar, né? E como essa ideia é forte, essa questão de esmagamento, né, desse sofrimento, dessa submissão. Então, a gente vê aqui, né, que ela tinha uma assustadora esperança. Então, de novo, a esperança, que é sempre uma coisa considerada positiva e boa, para ela é assustadora. A esperança era o meu pecado maior. Então, ela acreditar nessa salvação, tudo isso, é um pecado, é uma coisa ruim, né, na visão dessa narradora. E aqui mais uma expressão, escuríssima doçura. A ideia aqui do escuro, do negro e da doçura associados, né? Então, essa polaridade igual o sentimento da narradora. Então, ó, cada dia renovava-se a mesquinha luta que eu encetara pela salvação daquele homem. Eu queria o seu bem, e em resposta ele me odiava. Contundida, eu me tornara o seu demônio e o tormento, símbolo do inferno que deveria ser para ele ensinar aquela turma risonha e desinteressados. Tornara-se um prazer já terrível de não deixá-la em paz. Então, ela se sente nessa ambiguidade, né? É um prazer, mas é um sentimento terrível também. É um tormento e uma salvação, né? Ela já não sabe, ela não sabia como se sentia. E esse relato aí, né? Talvez seja uma forma de tentar entender o que acontecia, que nem ela mesma sabia. Ela fala, né, mais para frente, que nem ela sabia o que acontecia, o que ela sentia. O jogo, como sempre, me fascinava. Então, era um prazer terrível, mas fascinava. E ela continuava fazendo. E aqui a gente vê
uma remissão a esse papel das mulheres, mais uma vez, sem saber que eu obedecia a velhas tradições, mas com uma sabedoria com que os ruins já nascem, sem saber que obedecia a uma das coisas que mais acontecem no mundo. Eu estava sendo a prostituta e ele o santo. Então, aqui ela parece dizer, né, que o imaginário social, né, traz a mulher como prostituta, ainda que seja uma pequena mulher, né, uma pré-adolescente, e o homem como santo, né, o homem como livre do pecado. Então, a mulher como aquela que lança o homem ao pecado, né, como a gente vê lá, né, desde Adão e Eva. Só que aí depois, né, como não é uma narrativa de certezas, ela já fica em dúvida. Não, talvez não seja isso. E aí ela fala pela primeira vez das palavras, né? Faz aqui uma referência à própria literatura. As artes, as palavras me antecedem e ultrapassam. Elas me tentam e me modificam. E se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu a ser dito. E aqui tem uma referência, né, ao que acontece na arte literária, né? As palavras nos modificam e falam coisas sem que a gente tenha dito, né? Elas assumem aí um próprio poder, né? Então, o que depois vai ser retomado pelo poder descoberto pela Sofia, né, da sua própria escrita, já aparece aqui. E aqui a gente volta, né? Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias, e nem todas posso contar. Uma palavra mais verdadeira poderia, de eco em eco, fazer desabar pelo despenhadeiro as minhas altas geleiras. Então, essa ideia de que uma história é feita de muitas histórias, né? E aqui a gente tem muitas histórias, né? Tem a Sofia adulta falando da história, e tem a Sofia para adolescente. A gente tem a história da descoberta do amor e a história do poder, da descoberta do poder da palavra, a história do próprio autoconhecimento da Sofia. A gente tem muitas histórias mesmo, né? Aqui a gente tem mais uma, né, associação, Macia Voragem. E aqui a gente vê, né, eu me tornar a sua sedutora, dever que ninguém me impusera. Então, a Sofia, ela busca maneiras de tentar conquistar esse amor do professor, de chamar a atenção dele, e ela vai tentar seduzir o professor. Então, ela tem que fazer bagunça na sala e nada disso vai dar certo. E aqui ela diz que essa tarefa de salvar o professor não era para ela, né? Que ela não se sente capaz, não se sente apta para isso, né? O tempo todo ela se coloca como negativa, né? Aqui a empregada, né? Que dizia para ela, não é flor que se cheire. Ela se coloca como aquela que tem propensão para subversão, né? Que ela, quando o professor pede a redação, ela não segue o que o professor pediu, ela rompe ali, ela faz, ela não segue aí o que o professor pede, né, na sala, ela faz bagunça, ela fala que não estudava porque ela estava muito ocupada em crescer, então, né, aqui, né, ela fala aqui, mas eu sentia que meu papel era ruim e perigoso, impelia minha voracidade por uma vida real que tardava, e o pior que nada, e também tinha gosto em rasgar-lhe os bolsos. Eu me deixava, pois, ser matéria dele. Ser matéria de Deus era minha única bondade. E a fonte de um nascente misticismo. Não misticismo por ele, mas pela matéria dele, mas pela vida crua e cheia de prazeres. Então, ela fala aí que ser, né, assim, matéria de Deus, né, ser feita aí por Deus e ser matéria dele, era a única coisa boa que ela tinha. Então, ela se vê muito maldosa, muito do mal, né? E o que ela se identifica com Deus é pela vida crua e cheia de prazeres, né? Não pelo misticismo, é pela matéria dele. E essa questão aí do mal, né, da crueldade, ela está sempre presente aí, e é desse jeito que ela se vê.
Então, a gente já se viu que ela falou que ela, né, era a prostituta e ele o santo, só que a gente vê aqui mais uma polaridade, né? Seria para a Ciscuro 2 da ignorância que eu seduzi o professor e com o ardor de uma freira na cela. Freira alegre e monstruosa, ai de mim. Então, seria ela uma prostituta ou uma freira? Que é uma freira também monstruosa, né? Então, os dois, né? Ela é a freira, ela é a prostituta, ela é essa ambivalência, como todos nós. Como todos nós, né? Todos nós éramos igualmente monstruosos e suaves, ave da matéria de Deus. Então, é isso, né, que o conto coloca pra gente. Nós todos, matéria de Deus, somos monstruosos e suaves. Nós temos aí tanto a crueldade como a bondade. Então, aí ela coloca, né, que a antipatia que esse homem sentia por mim era tão forte que eu me detestava. A antipatia que ela causava, né, que fazia com que ele sentisse por ela, fazia com que ela se detestasse. Até que meus risos foram definitivamente substituindo minha delicadeza impossível. O jogo de torná-lo infeliz já me tomara demais. Humilhada por não ser uma flor, e sobretudo torturada por uma infância enorme que eu temia nunca chegar a um fim. Então, ela coloca aí a sua tristeza, a sua mágoa, né, por não ser uma flor, né, por não corresponder aí, talvez, de novo, né, às insígnias femininas do imaginário social, né, por essa fase aí, né, de pré-adolescência, né, dessa infância chegando ao fim, chegando à puberdade, e que essa infância que não chegava ao fim, então todas essas incertezas da puberdade que a atormentavam, né, todas essas mudanças difíceis. Então, mais para frente a gente vê aqui nesse trecho aqui, né, as pernas não combinavam com os olhos, a boca era emocionada, enquanto as mãos se esgalhavam sujas. Na minha pressa, eu crescia sem saber para onde. Então, a gente vê esse crescimento aí causando sofrimento, e uma menina que não se identifica como uma flor, né? E aí, mais para frente, ela vai falar que aí depois, quando ela já tinha 12 anos, ela já era uma mulher, não aquela menina que mais parecia um moleque, né? Ela já se sente aí mais uma menina mesmo, né? Então, aí ela perdia horas, né, com esse sofrimento, já tinha perdido horas com outras pessoas, outras paixões, que tinha sentimentos, mas horas de sofrimentos que ela aceitava com ternura, né? De novo, essas ambiguidades aí. E aí vem o momento em que ela conta, né, que foi pena o professor não ter chegado a ver aquilo em que 4 anos depois, inesperadamente, eu me tornaria. Aos 13 anos, né? Então aí ela já estava limpa, já tinha sem perceber que eu já era não mais um moleque, mas uma jovem digna. Então ela recebe a notícia de que o professor morrera, e ela se sentiu muito abalada, né? E aí, essa então é a primeira parte aí do conto, né, que mostra todo o sentimento ambivalente, como que ela fazia esse jogo cruel com o professor, esse jogo sádico, né, de torturar o professor, de despertar esse ódio, essa irritação também que ele despertava nela, num jogo aí de mão dupla, mesmo amando o professor de certa forma, né, como uma criança aí descobrindo o amor. E aí o professor, ela conta, né, depois de voltar aí num salto temporal, né, ela fala que, voltando a 4 anos atrás, que o professor pediu uma vez que eles fizessem uma história, né, ele conta uma história de um homem, né, que assim, que era muito pobre, e depois ele descobriu um tesouro, né, depois de muito trabalho, ele acabou ficando rico e descobriu um tesouro, colocando aí uma moral da história, né, e pede para que eles escrevessem uma outra história com as palavras dele, né? E aí aparece a questão do olhar, né? Ele contar assim, olhar uma vez só para mim. E aí ela traz a questão do amor, né? É que na falta de jeito de amá-lo e no gosto de persegui-lo, eu também o acossava com o olhar. A tudo que ele dizia, eu respondia com um simples olhar direto, do qual ninguém em sã consciência poderia me acusar. Enquanto ela olhava, né, perseguia, olhava, ele não olhava para ela, ele evitava o olhar, né, isso sempre, né, respondendo às tentativas, né, de que ela tentava se aproximar dele, então ela não conseguia. E aqui vem uma parte interessante, né,
que ela diz, né, o que, por sua vez, me irritava que ele obrigasse uma porcaria de criança a compreender um homem. Ele obrigasse, né, como se a culpa fosse dele, que ele obrigasse uma porcaria de criança e a raiva dela a compreender um homem. Então, ela que tentava aí como uma criança compreender, entender, né, aquele homem, despertava raiva isso nela, né? E a gente também vê depois, né, que esse professor também tem um pouco de papel aí parental, né? Tem alguma coisa do pai aí, alguma coisa assim, que esse pai, ela que era órfã de mãe, assim, não tinha mãe, o pai era muito ausente, não estava com ela, então ela tem aí um pouco de identificação nessa questão do pai como professor, né? Desse adulto, esse mundo dos adultos que ela tenta entender. E aí ela diz, né, como eu só sabia usar minhas próprias palavras, escrever era simples. E aí ela faz uma história com as próprias palavras, só que ela subverte, né? Ela faz uma história diferente, não segue aquela moral que o professor tinha proposto, né? Então ela diz aqui, ó, mas levianamente eu concluíra pela moral oposta. Alguma coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se espera, que é só descobrir. Acho que falei em sujos quintais com tesouros. Já não me lembro. Não sei se foi exatamente isso. Aí a falta de certeza de novo. Não consigo imaginar com que palavras de criança teria exposto um sentimento simples, mas que se torna pensamento complicado. Aí ela definiu, né, a obra clariciana, né? Um pensamento simples, um sentimento simples que se torna super complicado. E aí, então, ela faz essa moral oposta, né? Que é um tesouro simples, é fácil, mas está onde você menos espera. Que a gente vai ver que é no nosso interior, que é só você descobrir. Não é fácil, né? E essa questão dos quintais sujos, né? Então, você precisa lidar com os seus sentimentos sujos, com o sujo de você, com o nosso sujo, com os nossos sentimentos sujos, com ódio, com inveja, com a sua... com o seu ímpeto de destruição, né? Até de destruição, em direção ao seu objeto de amor, para você encontrar esse tesouro aí, que é o autoconhecimento, né? E que se dá aí na obra da Clarice, e aqui na Sofia, pela escrita. Aí vem essa última parte, que é quando o professor ele lê a redação escolar da Sofia, ele se volta a ela. Ele, né, que nunca tinha se rendido às provocações da Sofia, né, por meio desse joguinho sádico que ela fazia, quando pela escrita, o olhar dele, né, o olhar do outro, que ela tanto buscava, se volta a ela. E aí eu vou deixar, então, essa parte aí da escrita para a gente concluir na próxima aula, porque já deu o nosso horário. Eu peço desculpa que a gente nunca consegue, né, terminar aí o conto, né, o que a gente se propõe na hora, mas é que realmente, né, a Clarice suscita aí muitas reflexões e muitas coisas, então acaba tendo muita coisa para dizer. Mas aí, então, o que aparece, né, para a gente? Essa primeira parte aí do sentimento, da Constituição, até da Sofia, e agora a gente vai focar mais na... Ah, que bom, agradeço, gente, os elogios, obrigada. Mas a gente vai falar como a escrita aparece aí também como um objeto de amor, né, mas que de amor aí, de sublimação desses sentimentos todos contraditórios da Sofia. E então a gente termina aí de fazer essa leitura um pouquinho mais detalhada e a gente faz uma amarração, né, tocando aí os principais pontos, como a gente fez aí do Búfalo. Aí vocês comentam, e aí a gente depois parte para o romance, né, da Clarice, o amor, uma aprendizagem, o livro dos prazeres, né, que tem assim o amor aí como um dos temas centrais, e a gente vai ver que também tem, né, muitas coisas complexas aqui, né, como a Carlene disse, os dois contos têm essa mesma estruturação, né, de amor e ódio. Esse aqui traz a escrita para a gente, né, como uma possibilidade aí de sublimação também, de expressão e de constituição do eu, né,
E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. E eu acho que, eu não sei, eu vou até propor, assim, para quem puder ficar, né, eu vou deixar a aula gravada também, talvez a gente estender um pouquinho mais, meia hora na próxima aula, para a gente conseguir fazer uma finalização, porque também tem bastante coisa para falar do romance, né? 5 contos, a gente não está dando conta em 1h30, do romance vai ser mais difícil. Mas aí, não sei, a gente fala por e-mail, e aí quem puder ficar mais meia horinha, e a gente, como vai ser nosso último encontro, talvez a gente fique. Então, a gente combina aqui, né? Quem conseguir fazer a leitura, pelo menos de alguma parte do romance, né, do Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, para a próxima aula. Quem não fez a leitura do Desastre de Sofia, se puder fazer para a próxima aula também. Eu deixei alguns livros de apoio, alguns textos de apoio para a próxima aula também, para Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Posso deixar mais alguns, se vocês quiserem. E aí a gente abre mais para comentários na próxima aula. Aí, quem puder ficar mais meia horinha, a gente fica na próxima aula. Tudo bem, gente? Agradeço muito a participação de todo mundo aqui. Eu vou esperar subir no Drive aqui a gravação, já deixo lá, para quem não puder, e vou deixar os slides também. E aí, fiquem à vontade também, gente, para fazer assim, um debate lá no Classroom, a gente abre lá umas conversas, e a gente consegue conversar mais por ali também, tá bom, gente? Obrigada pela participação. E a gente conversa mais, faz uma discussão maior na próxima aula, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Até mais, professora. Até a próxima aula. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até quinta. Obrigada. Boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada.